Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos proceder à resolução da atividade que foi solicitada para campos elétricos, resolvendo 5 exercícios e explicitando de forma detalhada quais foram as passagens e o que nós fizemos para poder chegar nas respostas que foram sugeridas na lista que foi entregue para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos proceder à resolução dessa atividade. O primeiro exercício, ele menciona o seguinte: um disco de 2,5 cm de raio possui uma densidade superficial de carga de 5,3 microcoulombs por metro quadrado. Essas primeiras informações já poderiam ser abertas por vocês nessa leitura. Então ele está mencionando que eu estou trabalhando com um raio aí, vou colocar de 2,5 centímetros e uma densidade superficial de carga. Atentem-se, o exercício começa mencionando que ele fala que um disco. Então lembra, nós comentamos sobre campos elétricos que existem formas distintas de calcular dependendo da região que estamos atuando. Se for uma carga pontual, nós temos uma expressão. Se for um dipolo, temos uma outra expressão. Se for uma linha de cargas também, e um disco carregado também. Em relação a disco, nós temos que inserir um conceito aí que nós mencionamos nas aulas anteriores de densidade superficial de carga. E aí o que tem que se tomar cuidado é com a questão da nomenclatura. A densidade superficial de carga para um disco a gente menciona pela letrinha grega chamada sigma, e que aqui no exercício ele menciona que é 5,3 microcoulomb por metro quadrado. Outra forma de você identificar que nós estamos falando de densidade superficial de carga é por conta da unidade envolvida aqui, vendo? Tem uma concentração de carga em função de um elemento de área. Então eu estou falando de densidade superficial de carga. Bom, a questão é qual é o módulo do campo elétrico produzido pelo disco em um ponto do eixo situado a Z igual a 12 centímetros desse disco. Ele quer que eu calcule E para Z igual a 12 centímetros. Exercício razoavelmente tranquilo, tem que tomar cuidado mais uma vez a questão da conversão das unidades. Nós vamos ter que passar esses elementos em centímetros para metros, porque no sistema internacional nós vamos trabalhar com metro. Então daí o que eu preciso é encontrar a fórmula associada para esse cálculo. Então, nas nossas demonstrações nós mostramos lá que no caso de um disco, eu vou trabalhar com essa expressão sigma 2ε0, lembram disso? Que multiplica 1 menos z sobre a raiz quadrada de z quadrado mais r ao quadrado. A gente fecha aqui. Ou seja, tecnicamente eu tenho que pegar esses dados que eu tenho aqui fornecidos e substituir nessa fórmula e calcular. É isso que o exercício 1 nos pede. Então, fazendo isso, vamos lá proceder à resolução. Aplicando aí o meu E, eu tenho E igual a sigma. Então, meu sigma é conhecido, ele menciona ali 5,3 vezes 10 a menos 6, a gente sabe que é em micron. O 2, eu repito, ε0 é a constante de permissividade, 8,85, certo? Vezes 10 a menos 12. E aí eu multiplico aqui por 1 menos, e aí as informações que eu tenho para jogar. Então o Z é a distância que ele quer, então eu vou colocar isso já em metros. 0,012 e aqui embaixo faço a mesma coisa, 0,012 ao quadrado mais o raio que também foi dado, que é 0,025, também escrito ao quadrado. Fecho aqui, efetuo todos os cálculos, toma cuidado sempre na calculadora para fazer essas contas. E aí você vai ter um E aproximado, nós chegamos aí de 6,3 vezes 10 à terceira Newton Coulomb. Essa seria a resposta
do primeiro exercício da atividade de campos elétricos, usando a fórmula de disco, nós chegávamos a essa representação. Beleza? Esse aí é o exercício 1, tomar um pouquinho de cuidado aqui com a questão das unidades, que não tem mistério. Vamos lá para o exercício 2 dessa lista. Vamos lá. Exercício 2. O exercício 2 ele menciona o seguinte: existe na atmosfera um campo elétrico E, que é dirigido verticalmente para baixo, cujo módulo é da ordem de 150 newton-coulombs. Então ele menciona aí um campo elétrico que é da ordem de 150 newton-coulombs, correto? Bom, estamos interessados em fazer flutuar nesse campo uma esfera de enxofre com 4,4 newtons de peso. Então, peso 4,4 newtons, carregando-a eletricamente. Aí ele faz dois questionamentos para nós. Qual deve ser a carga da esfera em módulo? Ou seja, ele quer que eu calcule no item A a carga da esfera, isso em módulo. E no item B, por que esse experimento não pode ser realizado na prática? Aí vai envolver um pouquinho mais de conta, tem uma explicação que caberia por parte até da atividade que foi proposta, pelo tempo que foi necessário para resolver, que vocês fizessem uma pesquisinha, da qual nós vamos aqui explorar essa pesquisa que deveria, ou que vocês fizeram, para explicar por que esse experimento na prática não pode ser realizado. Certo? Vamos lá. Então, como ele quer que eu calcule a carga, né, dessa estrutura, eu necessito de uma força F, porque como o campo elétrico é dirigido para baixo, eu preciso de uma força F oposta, devido à ação da gravidade, para conseguir calculá-la. Ok? Essa carga Q, ela vai ser negativa. Como eu vou calculá-la em módulo, você vai representar da seguinte maneira. Bom, nós sabemos que força F é igual a Q vezes E. Então, a carga Q, ela é o produto, na verdade, a razão entre F e E. Bom, essa força F é a força peso que eu estou mencionando. Então, isso pode ser escrito como mg sobre E. E daí, substituindo os dados que eu tenho, no caso esses dois aí, o Q vai ser igual a 4,4 dividido pelo campo, que é 150 newton-coulomb. Portanto, você vai chegar no valor aí de 0,029 coulomb aproximadamente. Isso aí é o valor da carga em módulo, resolve isso e expressa a resposta do item A dessa maneira. Beleza? É isso aí. No item B é a questão que foi feita, ele quer saber por que o experimento na prática não pode ser observado. E aí nós temos que passar pelo seguinte ponto. A ideia de pesquisar envolve você encontrar qual é a natureza do campo que me permite dizer por que essa experiência não pode ser representada, não pode ser feita por conta da esfera de enxofre. Então, o ponto central aqui permite-me que eu tenha a capacidade de calcular o campo elétrico para essa partícula. E aí, vocês percebem que eu estou escrevendo a fórmula para o campo de uma carga pontual, que está falando apenas de uma carga de enxofre. Dessa fórmula, o que eu tenho apenas é esse cara aqui, que é a carga que nós acabamos de calcular. Mas nós não temos o raio. Esse aqui é o meu objetivo. E aí eu vou usar um pouquinho da ideia do exercício, que ele fala de uma esfera, para poder chegar nessa expressão. Bom, daqui, o primeiro caminho é usar o volume de uma esfera, porque ele está falando de uma esfera de enxofre. Então, volume é 4/3 de π
R ao cubo. Daqui eu vou colocar o R em função de V, porque é esse que eu quero calcular. Então daqui eu pego 3, multiplico por V, eu vou ter 3V igual a 4π R3. Daqui o 4π que está multiplicando passa para cá dividindo, então vai ficar 3V sobre 4π igual a R ao cubo. Por fim, esse 3, que é uma potência, vai virar uma raiz cúbica. Então, daí, eu tenho que meu R fica expresso provisoriamente como 3V sobre 4π, tudo isso elevado a 1/3, ou na raiz cúbica. Beleza, eu tenho como conseguir o raio com esse dado? Ainda não, porque eu não tenho o volume da esfera. Mas aí como é que eu posso chegar no volume da esfera? Eu posso e devo fazer uma relação que me permite associar duas informações interessantes que eu poderia coletar: a densidade do enxofre e o problema relacionado à massa. Por que um problema relacionado à massa? Porque essa esfera não tem uma força-peso, que foi dado lá no item A, em termos de 4,4 newtons. Então é esse link que eu vou fazer para conseguir daqui tirar uma expressão que me permita calcular esse R. Apenas com V eu não tenho. Mas, sei, e aí nós vamos escrever isso, sabemos que a densidade, por definição, é massa sobre volume. Ou seja, daqui eu posso escrever o V em função da minha massa e da minha densidade. O que vai acontecer? Eu vou substituir lá na equação de R esse V que eu tenho aqui, correto? Então daqui eu vou precisar agora escrever o R dessa forma. 3, 4π, está aqui o V agora vai ficar escrito como M sobre ρ. E isso tudo continua sendo elevado a 1/3. Não conheço a massa do enxofre, mas a densidade do enxofre eu posso encontrar, eu posso fazer uma pesquisa. Pesquisando eu consigo encontrá-la. E a questão da massa? É aí que eu vou fazer o link com a força que a gente tem. Nós também não sabemos que P é igual a M vezes G, ou seja, a força peso envolvida. Então eu vou escrever a massa em função do peso e da gravidade. Isso nós temos. Então daí nós chegamos que M é igual a P sobre G. E aí faço uma outra substituição, onde tem o M, substituo P sobre G. P sobre G. Então daqui, o meu R vai ficar escrito como 3 vezes, olha aqui o M, P, certo? 4π, repito o ρ, e aqui acrescento um novo dado que é o G. E tudo isso elevado a 1/3. Bom, daqui eu consigo resolver o exercício, porque a força-peso eu tenho, o G eu tenho, 4π é uma constante, 3 constantes, então eu preciso da densidade do enxofre. Então, quando você for pesquisar e encontrar a densidade do enxofre, você vai achar um valor aí, né? Pesquisando o ρ do enxofre, vou colocar ρS, que é o símbolo atômico dele, é em torno de 2,07 gramas por centímetro cúbico. Tem que tomar muito cuidado, porque normalmente aparece dessa forma e se eu for jogar esse valor direto na minha equação eu cometo um erro. Por quê? Porque eu tenho que jogar no sistema internacional. Isso aqui tem que ficar escrito em quilos por metro cúbico. Se você já souber fazer a conversão direta, isso aqui é 2,07 vezes 10 a terceira quilos por metro cúbico. Se não, vamos fazer uma continha aqui para que a gente confira. Então vamos lá.
2,07 gramas por centímetro cúbico. Eu quero escrever em quilos por metro cúbico para o sistema internacional. Então eu faço a multiplicação em cadeia, eu tenho que matar grama, então eu sei que 1 quilo tem 10 a terceira ou 1000 gramas, 10 a terceira G, e eu sei que centímetro cúbico em relação ao metro cúbico eu não conheço de forma direta, mas eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1 metro tem 100 centímetros, correto? Só que isso tem que estar escrito ao cubo, né? Porque eu estou trabalhando de volume, então isso aqui vai ficar a terceira. Se eu faço dessa forma, aí fica mais fácil. Por quê? Porque aí eu consigo cancelar, ó, o meu centímetro está ao cubo com centímetro cúbico aqui. Eu posso cancelar a minha grama com essa grama que está aqui. E aí eu tenho que a minha resposta vai ser dada em quilos por metro cúbico. E aí a questão dos fatores é 10 a 2 a terceira dá 10 a sexta. Aqui é 10 a terceira. Divisão de hipótese vezes a base, repete a base e subtrai expoente. Então dá 10 a terceira em quilos por metro cúbico. Esse dado que eu vou colocar, correto? Então, fazendo aqui na sequência, a expressão de R vai ficar escrito como 3 vezes o P, que é 4,4, certo? 4π, o ρ, que é 2,07 vezes 10 a terceira, certo? E o G, que é 9,8. Tudo isso daqui eu tenho que tomar cuidado, que vai ficar elevado a 1/3 ou na raiz cúbica. É isso que eu quero. E aí, fazendo todas as continhas aqui, eu vou chegar num R de aproximadamente 0,037 metros. Então, R vai dar aproximadamente 0,037 metros. Essa seria a resposta para o raio. Só que lembre-se, eu não terminei o exercício, porque eu preciso desse raio para calcular o campo, para identificar por que a experiência não pode ser executada. É o que a gente vai fazer agora. Então, E igual, eu vou escrever lá 1 sobre 4πε0. A carga aqui a gente tem, que é 0,029. E aqui eu vou escrever, né, o meu raio, que é 0,037 ao quadrado. Então, fazendo essas contas aqui, eu vou chegar no valor de campo de aproximadamente 1,904. Esse pincel aqui está um pouquinho ruim. Vamos ver se tem. Peguei esse aqui mesmo. 1,904 vezes 10 a 11 Newton coulombs. Esse é o valor. Esse é o valor de campo. E aí, a explicação é a seguinte. Você chegou no valor numérico. Essa experiência não pode ser executada por conta de um conceito que nós chamamos de rigidez dielétrica do ar. Isso aqui também caberia uma pesquisa rápida da parte de vocês para que a gente, né, fizesse a análise um pouco mais completa. Embora em sala de aula nós teríamos que explicar isso de forma mais detalhada. Mas esse valor aqui ele é muito maior que a rigidez dielétrica do ar. Né? O que é a rigidez dielétrica do ar? É a intensidade, o valor limite da intensidade de um campo elétrico que faz com que o material torne-se um condutor. Ou seja, por que é importante entender essa rigidez dielétrica do ar? Porque ela dá um valor, ela dá uma medida do valor numérico de uma intensidade de um campo, de modo que um material ele não suplante esse valor e torne-se um condutor. E esse material começa a produzir faíscas e descargas elétricas. Essa que é a natureza dessa informação. Então, no caso de uma partícula de enxofre, eu não poderia executar essa experiência com, né, o problema de eu suplantar em muita rigidez dielétrica do ar, que é essa propriedade
e está associada à intensidade limite que um campo elétrico possa ter, de modo que esse material não torne-se um condutor. É isso aí que seria a explicação. Chegando à resposta já estaria bacana, já estaria ok. Beleza? Vamos para o exercício 3 dessa lista. Exercício 3. Bom, no exercício 3, ele menciona o seguinte: uma carga pontual de menos 2 microcoulombs e outra de 4 microcoulombs estão separadas por uma distância aérea. A questão é, onde deveria ser colocada uma terceira carga, tal que a ação da força dessas cargas seja nula. É um exercício interessante. Ele requer que a gente faça uma representação geométrica primeiro, para poder depois atacar o exercício de maneira mais geral. Então vamos lá. Eu começaria pensando da seguinte maneira: eu tenho duas cargas, correto? Vamos representá-las aqui num eixo, em X. Então eu tenho uma carga Q1, vou chamar aqui de Q2 porque ela menciona como menos 2 microcoulombs, e uma carga que eu vou chamar de Q4, 4 microcoulombs, uma carga negativa e positiva, correto? Elas estão separadas por uma distância que ele chama de L. Ele quer saber o valor de uma terceira carga, que eu não conheço, vou chamar essa carga aqui de Q3, de tal modo, né, que a posição que essa carga esteja faça com que o campo elétrico em torno dessas outras duas cargas seja igual a zero. Então, como é que você vai trabalhar isso? Você pode ter três cenários. Você pode ter a situação da carga que vai permitir com que esse campo, que a ação da força sobre esse campo seja nula, esteja localizada entre a carga Q2 e a carga Q4, à esquerda dessas cargas ou à direita da carga Q4. Como é que eu vou atacar esse problema? Lembre-se, a pergunta é: eu quero calcular a posição de modo que a ação da carga 3 sobre essas cargas seja nula. O que eu quero dizer com isso? Olha, existe uma força eletrostática que a carga 3 exerce sobre a carga 2 e uma força eletrostática que a carga 3 exerce sobre a carga 4. Então como é que eu escrevo isso? F23. O que esse F23 significa? Isso aqui é vetor. Que a carga 3 está agindo sobre a carga 2. A ação dessa carga mais a ação dessa mesma carga sobre a carga Q4, isso tem que acontecer de tal modo que a ação das forças resultantes sejam iguais o quê? A zero. Porque se ela for zero, ela vai estar em equilíbrio. Essa que é a ideia. Ou seja, em termos vetoriais, vou escrever aqui embaixo, o que eu quero é que F23 seja igual a menos F43. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Que elas necessitam ter a mesma direção horizontal. Isso já faz com que eu elimine a minha posição da carga em Y. Elas devem ter sentidos opostos, porque sinal negativo, porém elas devem ter o mesmo módulo, correto? Então, essa interpretação indica, ó, mesma direção, mas sentidos opostos, sentidos contrários. Certo? É isso que eu quero, é isso que eu vou tentar atingir com esse problema, beleza? Então, essa restrição é que eu preciso seguir, é isso que vai ser necessário para resolver o problema. Então, vamos lá. Então, como eu comentei, são três cenários que eu devo ter. Então, vamos supor agora, que a carga que eu estou estudando, a carga Q3, ela esteja à direita da carga Q4. Vamos colocar ela aqui. E aí a carga que você vai colocar, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Você poderia testar para quaisquer casos. Suponha que essa carga Q3 seja uma carga positiva.
mas você pode também escrever como negativa. O que acontece em relação à carga Q3 com a relação à carga Q4? Ela é positiva. Essa aqui é negativa, é positiva. Elas estão próximas. Como a carga Q4 é muito grande, existe uma força de repulsão enorme que a carga Q3 exerce sobre a carga Q4. Repulsão. Sentidos, em relação à carga Q3, ela não vai ser atraída, ela vai ser repelida. Então ela vai repelir a carga Q3 com uma intensidade muito grande. Então para cá. Em relação à carga Q2, ela está muito distante. A carga é negativa, então vai ter uma leve atração em relação à carga Q3. Então, em relação à carga Q3, ao contrário, pessoal, estava escrevendo aqui besteira, tá? Então, em relação à carga Q3, ela vai ser repelida. Então, repulsão muito forte aqui, Q3 em relação a Q4, cargas sinais iguais, repulsão. Q3 em relação à carga Q2, atração. Então, a carga Q3 seria fracamente atraída aqui. Tem a mesma direção? Tem. Os sentidos são opostos? Sim. Mas olha só o módulo. É muito diferente o módulo de Q3 em relação a Q2 e a Q4. Se eu estivesse trabalhando com uma carga negativa, um Q3 negativo, né? Vamos colocar assim. Em relação à carga Q4, ela seria o quê? Fortemente atraída. Então teria uma atração muito grande em relação à carga Q4 e uma repulsão muito ínfima na carga Q2. Por quê? Porque ela está muito distante. Vendo? Mesma situação, mesma direção, sentidos opostos, porém o módulo é muito pequeno. A questão é que, mesmo que eu não escolhesse as duas cargas, você poderia dar uma explicação muito simples. A carga Q4 ela é o dobro em módulo da carga Q2. Então, para qualquer partícula que você coloque aqui, a condição de módulo já não seria satisfeita. Ela teria a mesma direção, isso vai acontecer para todos os casos, os sentidos seriam opostos, porém o módulo seria diferente, porque a carga Q4 é o dobro da carga Q2. Nessa posição, a questão do módulo não se sustentaria. Então, essa posição aqui já estaria descartada, correto? Nós poderíamos ter agora a hipótese da carga estar aqui, entre Q2 e entre Q4, correto? Carga Q3 aqui. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Vamos supor que a carga Q3 seja positiva e em outra situação a carga fosse negativa. Se a carga Q3 fosse positiva, em relação à carga Q2, haveria o quê? Uma atração, correto? A carga Q3 seria atraída, então ela estaria vindo para cá. Em relação à carga Q4, teria uma repulsão, indo para cá. Se por sinal a carga Q3 fosse negativa, vamos colocar aqui, em relação à carga Q2, ela teria uma repulsão, se a carga Q3 fosse negativa, uma repulsão, e em relação à carga Q4, ela teria uma atração. Então, o que acontece para ambos os casos? Mesma direção, o módulo poderia até ser o mesmo, porque você poderia colocar numa posição de modo a compensar, mas os sentidos seriam os mesmos, correto? Tanto para uma carga positiva quanto se fosse uma carga negativa. Então, essa posição também seria descartada, porque ela tem a mesma direção, poderia ter o mesmo módulo, porém os sentidos seriam os mesmos. Não é isso que eu quero. Então, a posição que me interessa é a posição Q3, à esquerda de Q2. Por que essa posição me interessa? Porque suponha que essa carga Q3, mesmo raciocínio, seja positiva, em relação à carga Q2 ela seria atraída razoavelmente bem, seria repelida pela carga Q4. Mas olha só, a carga Q4 ela está longe agora. Pelo fato de ela ser o dobro da carga Q2, ela teria uma repulsão, mas teria uma repulsão no sentido de compensar a distância que ela está em relação a Q2. Correto? Se ela fosse negativa, o que aconteceria? Em relação à carga Q3, ela seria razoavelmente repelida, em relação à carga Q2, e ela teria uma atração
né, fraca em relação à carga Q4, correto? Olha só, tem a mesma direção, tem sentidos opostos, e o módulo, nessa posição, ele vai ser o mesmo. Por quê? Porque a posição que você localiza em relação a Q2 vai compensar o fato de que o módulo de Q4 é o dobro do módulo de Q2. Mesma situação, como eu comentei, se fosse positiva, a mesma coisa. Positiva teria uma atração razoável em relação a Q2, perdão, em relação a Q4 positivo e Q3 positivo, como eu comentei agora há pouco, ela teria uma repulsão, correto? Teria uma atração razoável em relação a Q2, ela compensaria. Então, nessa posição, eu tenho como conseguir resolver esse meu probleminha, correto? Porque ela vai satisfazer as propriedades que eu quero. Mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo. Como é que eu faria nesse caso aí? Eu não sei a posição que ela está. A posição que ela está, eu conheço. Só sei que ela tem que estar aqui à esquerda. Então, em relação à minha origem que eu chamei de Q2, vou chamar essa distância aqui de X. Essa aqui continua sendo L. O que eu quero, como eu escrevi lá no início, que o F, a carga 3 sobre a carga Q2 em módulo, vamos colocar assim, tem o mesmo valor da ação da carga 3 sobre a carga 4. Em módulo eu quero isso. Vou usar a expressão para força entre cargas e calcular isso da seguinte forma. Então vamos lá. Fazendo as contas aqui. A ação da carga Q3 sobre a carga Q2 é uma ação à distância. Então é 1 4 πε0, correto? Vou colocar aqui, ó, Q2 em relação a Q3. Essa distância, como a gente tem aqui, ó, é uma distância x. Então, x ao quadrado. Em relação à carga 4, ela está mais afastada. Então, a mesma expressão, 1 4 πε0. Aí eu tenho aqui o meu Q3 em relação a Q4. Então, isso daqui é x mais um L ao quadrado. Daí eu posso observar o seguinte, que eu cancelo 4 πε0 com 4 πε0. Posso cancelar o meu Q3 com o meu Q3 e eu vou ficar com essas expressões aqui. Bom, o que eu tenho agora é trabalhar o Q2 e o Q4, a gente já conhece os valores e essas expressões. Então, o que eu posso fazer? O x mais L ao quadrado eu jogo aqui para a esquerda, o Q2 que está aqui vem aqui para baixo do Q4, e aí essa expressão fica escrita da seguinte forma. Vamos lá. X mais L ao quadrado sobre x ao quadrado igual a Q4 sobre Q2. Correto? É isso que eu tenho. Daí, substituindo os dados que eu tenho, aqui eu vou desenvolver um Bhaskara, x² mais 2xl mais L2 sobre x². E aqui a razão entre as duas cargas é 2. Lembra? A carga Q4 é 4, a carga Q2 menos 2 em módulo é 2. Multiplica esses dois camaradas aqui, o x² por 2. Eu tenho x² mais 2xl mais L² igual a 2x². Então, reescrevendo agora com uma equação de grau 2, jogando tudo que está à esquerda para a direita, eu vou ter x² menos 2xl menos L ao quadrado igual a 0. E aí eu preciso resolver uma equação de grau 2. Resolvendo essa equação de grau 2, então x aqui vai ser igual a menos b, menos com menos dá mais, então vai dar 2L, lembra que a variável é x, mais ou menos a raiz quadrada de b², 2L ao quadrado, 4L ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes c, menos com menos mais, 4L2 sobre 2 vezes 1, 2. Correto? Então daqui eu teria 2L, mais ou menos 4L2 mais L2, eu tenho então 8L2 sobre 2. Por fim, o meu x vai ser igual a quem? Ó,
a 2L. O 8 eu posso quebrar em raiz, então ele vai ficar escrito como 2 vezes a raiz quadrada de 2, correto? O L quadrado vem para fora, vem como L dividido por 2. E daí, finalmente, eu posso cancelar as constantes envolvidas aí, no caso tudo associado a 2, e escrever a minha resposta final. Vamos ver se eu tenho ainda um pouquinho aqui desse pincel. X igual, cancelando, ó, 2, 2 e 2, aqui é mais ou menos, não posso esquecer. X é igual a L mais ou menos raiz quadrada de 2 vezes L. Essa seria a resposta do exercício 3. Essa é a posição que a partícula tem que ser colocada à esquerda para que a ação das forças em módulo seja nula, que é a carga 3 excesso sobre a carga 2 e sobre a carga 4. L mais um pouquinho, L menos um pouquinho disso. Beleza? Isso aí seria o exercício 3, exercício da atividade proposta. Então vamos para o 4. No exercício 4, vamos lá. Ele pede o seguinte: a aceleração de uma partícula depende do campo elétrico, de um campo elétrico, e ele pede aí para calcular 4 itens, né? No item A, ele quer que eu mensure a razão entre a carga de um elétron e a sua massa. Aqui, pessoal, caberia uma pesquisinha rápida. Nos livros básicos da bibliografia possui essas constantes, mas também você poderia encontrar em outros meios. Então, a carga aqui de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e a massa aí em torno de 9,11 vezes 10 a menos 31 em quilos, correto? Coulomb e quilos. Fazendo as contas aí, você chegaria num valor de aproximadamente 1,76 vezes 10 a 11 coulomb por quilo. Esse seria o resultado. Esse aí é mais tranquilinho, mais rápido. Esse seria o resultado aí do item A, correto? Era isso. No item B, ele pergunta quais são os módulos, a direção e o sentido da aceleração de um elétron em um campo elétrico uniforme com um módulo aí de 100 Newton coulombs, certo? Então vamos lá. Item B. No item B, então, eu preciso apenas da equação que está associada à segunda lei de Newton. F igual a m vezes a. Por quê? Porque a aceleração eu posso escrever em torno de quem? Da força F e da massa, correto? A força F, por sua vez, eu conheço. Ela está associada à carga e o campo. E a massa a gente já usou lá no item A. Então, fazendo isso, eu vou chegar na seguinte expressão: A igual, então a minha carga aqui 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo é 100 Newton coulombs, aqui não preciso colocar, eu já sei que é Newton coulombs. E a massa aí de 9,11 vezes 10 a menos 31. Então, fazendo as contas, você vai ter um A aproximado aí de 1,76 vezes 10 a 13 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Correto? Então, como ele está mencionando que essa aceleração depende do módulo do campo, então ela tem uma direção oposta ao sentido do campo elétrico, considerando o módulo do campo E de 100 Newton coulombs. Esse é o valor, esse é a resposta do item B desse exercício 4. Beleza? Então, no item C,
ele quer que eu calcule a aceleração considerando 1% da velocidade da luz, correto? Nessa passagem aí, você calcula a aceleração como sendo a razão de V sobre T, só que essa aceleração está associada ao que? A velocidade, na verdade é o tempo que ele quer que calcule, né? O tempo necessário para que ele percorra 1% da velocidade da luz. Então é V sobre A, só que nesse caso aí, eu estou mencionando que a minha velocidade é 1% da velocidade da luz. Então seria 0,01 de C, né? C é a nomenclatura que normalmente se usa para a velocidade da luz, sobre a aceleração. Então, fazendo essas contas aí, você tem 0,01 vezes 3 vezes 10 à oitava, já escrevendo isso em metros por segundo, sobre a aceleração, que é de 1,76, nós acabamos de calcular, vezes 10 a 13. Então, fazendo as contas aí, você chegaria num tempo aproximado de 0,1704 microsegundos, ou 0,1704 vezes 10 a menos 6. Esse seria, segundos, seria a resposta do item C dessa lista, beleza? Bom, vamos para o item D. No item D, a questão está envolvendo a distância que essa partícula vai descrever. Então você pode trabalhar com a equação de um movimento uniforme variado, ΔX, como sendo V0t mais AT quadrado sobre 2. Bom, você sabe que essa partícula ela parte do repouso, então a velocidade inicial dela é nula, né? Repouso, vou colocar aqui, 0, está em repouso. Daí você chega usando a aceleração que a gente já obteve nos itens anteriores, que é 1,76 vezes 10 a 13, correto? Aqui. O tempo que a gente acabou de gerar aqui embaixo, 0,1704 micron, correto? Isso ao quadrado. E tudo isso sendo dividido por 2, devido à ação da fórmula, correto? ΔX, escrito aqui. E aí, fazendo as contas, se chegaria num ΔX aproximado de 0,3 metros. Esse é o resultado que a gente obtém no item D. E isso fecha o exercício 4, beleza? É isso aí. E aí nós vamos agora para o último exercício dessa lista, dessa atividade. Exercício 5. Bom, no exercício 5 ele fala o seguinte, uma carga positiva Q será dividida em duas cargas pontuais positivas, Q1 e Q2. Então, Q vai ser escrito como a soma da carga Q1 mais a carga Q2. É isso que ele está mencionando. Mostre que para uma dada separação D, a força exercida por uma carga em outra é máxima, se Q1 igual a Q2, ou seja, a força é máxima para uma dada, né? Vamos colocar esses dados aqui. Para um dado D, essa força de ação que uma carga exerce sobre outra é máxima, D é máximo, se Q1 for igual a Q2, for igual a Q. É isso que ele quer que a gente faça no exercício, é isso que a gente vai tentar fazer. Vamos, na verdade, resolver isso da seguinte maneira. Aqui, o que tem que se tomar cuidado com a interpretação do exercício. Então, ele quer o que? A ação, né, da força que uma carga exerce sobre outra de tal maneira que essa ação seja máxima. Então, o que significa isso? Você tem duas cargas.
À medida que elas estão se aproximando, você tem uma ação de repulsão ou atração, mas à medida que se afasta, essa taxa de variação da força vai ficando cada vez menor. Ou seja, a taxa de variação da força é nula para uma distância d que vai aumentando. Nesse caso, nesse exercício, ele quer calcular a taxa de variação quando sendo máximo em relação a um d que ele não especifica, na condição de que Q1 só pode acontecer isso se for igual a Q2. Então, qual que é a ideia? Eu vou calcular a taxa de variação da força não com relação à distância, porque o D é fixo, em relação à posição da carga, correto? É em relação à carga, não em relação à distância, que o D ele pode ser qualquer, mas o que ele quer é em relação a esse que eu vou calcular. Então, o ponto aqui, pessoal, passa pelo seguinte pressuposto. Eu vou trabalhar com a ação da força F em termos de 1 sobre 4πε0, carga Q1, carga Q2, beleza? Para uma distância d dada, d quadrado. Ele menciona que Q é escrito como Q1 mais Q2, então nós vamos resolver o exercício em função dessa separação. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou derivar a força não com relação à distância, mas sim com relação à carga, que é o que ele quer que eu faça. Então eu vou escrever o meu Q2, por exemplo, como sendo Q menos Q1. Aí o que eu faço? Eu venho e substituo aqui. E vou ter a derivada em função de uma carga, porque aqui eu tenho no momento duas cargas. Ele quer a ação de uma carga sobre a outra. Então para fazer essa mudança, então meu F vai ficar escrito como 1 sobre 4πε0. Eu vou até já separar aqui, não, vou fazer aqui ainda antes. Escrevo o meu Q1, o meu Q2 ele vai virar Q menos Q1, como nós colocamos aqui, e o D, a distância, eu separo. D quadrado está aqui. Bom, você vai derivar a força com relação à carga. Então, esses caras aqui ó, são todos constantes. 1, 4πε0, D quadrado. Então, antes de derivar, escrevo eles aqui, meio que separados. 1, 4πε0, D quadrado, vezes Q1 vezes Q, vou colocar aqui, Q1 vezes Q, menos Q1 vezes Q1, Q1 ao quadrado. É isso. Está multiplicando, porque está tudo junto aqui ainda. E sim, agora eu vou derivar o F com relação à carga. No caso, dF em relação à carga Q1. É isso que ele quer que calcule? Ele quer que eu mostre que essa ação seja máxima. Se isso quer dizer que a taxa de variação da força em relação à carga é nula. E aí, mais uma vez, a gente recorda-se dos conceitos associados a cálculo diferencial. Imagina que você tem uma curva qualquer, você aprendeu no semestre passado que a interpretação da reta tangente a uma curva, ela revela a inclinação, o que para nós representa a derivada, e que você sabe que em dois pontos, por exemplo, específicos, nesse e nesse ponto, a inclinação é nula. Logo, nesses pontos a derivada é zero, o que geometricamente está indicando que a taxa nesses pontos aqui ó, apresenta um valor que é máximo, como nesse exercício, ou mínimo. Então você pode sempre interpretar que a taxa de variação da força ela é nula, num ponto máximo ou num ponto mínimo. É isso que ele quer que calcule, é isso que a gente vai fazer agora. Então, fazendo essas contas, vamos lá, derivando F com relação à carga Q1, o que vai acontecer aqui? Repito esse boneco aqui, 1, 4πε0 d quadrado, e vou derivar esses caras aqui em relação a Q1. Aqui uso a regra do produto, e aqui derivada de potência. Então Q1, primeira vezes a derivada do segundo. Como Q é uma constante, uma vez que a derivada é em relação a Q1, a derivada na ida aqui é zero. Então, primeiro vezes a derivada do segundo é zero, mais o segundo, que é Q grande, vezes a derivada do primeiro. Q1 em relação a Q1 é como se estivesse derivando x em relação a x, então é 1. Então, Q vezes 1, Q, menos a derivada de Q1 quadrado, que é 2Q1 nesse caso.
regra de potência. Isso aqui igual a zero. Daí o que vai acontecer agora? Vai acontecer que esse termo que está aqui, ele está multiplicando, ele vai passar embaixo sendo dividido por zero. Portanto, vai sobrar Q menos 2Q1 igual a zero. Daí você vai escrever Q grande como 2Q1 e, por sua vez, o Q1 vai ser igual a metade do Q2. Metade do Q grande, né? Q2. Como nós sabemos que Q1 mais Q2 é igual a Q, então, para que essa soma, para que essa equação seja satisfeita, de fato, o meu Q grande tem que ser escrito de tal maneira que o meu Q1 menos mais o meu Q2 seja essa expressão que aqui eu estou buscando. Então, fazendo as contas aqui, eu tenho que o meu Q2, né, vou colocar aqui, é o meu Q menos o Q1. Então, vai dar Q sobre 2 também, correto? E aí, eu mostro que de fato a taxa de variação da força é máxima nessas condições. É isso aí, pessoal. Resolvido esses 5. Espero que tenham gostado, né? E aí, para ajudar, dá uma fortalecida no canal, dá aquele joinha se gostou. E aqui embaixo, coloque algumas sugestões, críticas, o que eu posso melhorar para que eu ofereça um conteúdo cada vez melhor, de qualidade para todos vocês. Valeu, rapaziada. Obrigado.